E aí, gente? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre vozes verbais. Bom, já tem disponível no nosso canal um pequeno vídeo, uma animaçãozinha bem rápida sobre vozes verbais, já dando aí para vocês uma base dessa matéria. Eu recebi alguns comentários de alguns alunos falando que tiveram dúvidas, principalmente na análise da voz passiva, principalmente na análise da voz passiva sintética. Então vamos falar sobre isso, tudo bem? Então fica aí. Então, nós temos 3 vozes verbais, como vocês já sabem. Nós vamos ter a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa é aquela em que o sujeito exerce a ação verbal. A voz passiva é aquela em que o sujeito sofre a ação verbal. E a voz reflexiva, que daqui a pouco a gente vai ver que vai se desdobrar também na voz recíproca, é aquela em que o sujeito, ao mesmo tempo, sofre e exerce a ação verbal ao mesmo tempo. Beleza. Primeiro, voz ativa. A voz ativa, na verdade, é uma estrutura muito comum no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente nem percebe. A maioria das vezes, quando a gente passa um exemplo de oração para a gente analisar sintaticamente, vai estar na voz ativa. Sabe aquele momento que a gente fala assim, se é para chutar, chuta a voz ativa, porque na maioria das vezes vai estar na voz ativa. Mas vocês não vão precisar chutar, porque a partir de agora vocês vão saber ao certo, certo? Então, voz ativa é aquela em que o sujeito exerce a ação, pratica a ação verbal. Então, quando eu falo, a menina andou, estudou, chorou, enfim, aí a gente tem o sujeito exercendo a ação. Cuidado, porque muitas pessoas se confundem por conta da semântica, do sentido, do significado da estrutura. E a gente já sabe que quando a gente vai fazer uma análise sintática, a gente tem que tomar muito cuidado com a relação semântica, para uma coisa não influenciar a outra, ou pelo menos não influenciar negativamente, certo? Então, por exemplo, se eu falo assim, olha só, a menina ficou em casa, ela ficou em casa. Gente, eu sei que aí o contexto semântico fala assim, se ela ficou, ela tá lá esperando, ela tá paradinha num só lugar, então é voz passiva? Não, ela está exercendo a ação de ficar em casa. Se eu falo assim, a menina contraiu uma doença. Tomara que não, né, gente? Vamos ficar todo mundo saudável, por favor. Fique em casa e fique saudável, tá? Mas enfim, a menina contraiu uma doença. Aí você pensa, meu Deus, ela contraiu uma doença, então agora ela virou uma paciente de hospital. Então não é uma oração da voz passiva? Nada a ver, nada a ver. Ela exerceu a ação de contrair uma doença. Tá entendendo? E se eu falo assim, a menina, tô sempre na menina, né? A pessoa aqui com uma criatividade de ouro, mas abstrai. Você fala assim, a menina sofreu um acidente. E agora? Ela sofreu um acidente. Aí você fala, então agora sim é voz passiva? Não, não é voz passiva. Ela tá exercendo a ação de sofrer um acidente. Tá entendendo? Aí, a voz ativa é sempre aquela em que o sujeito exerce a ação. Aí você pensa, mas pelo amor de Deus, professor, então quando que é voz passiva, certo? Gente, a voz passiva, ela vai ter uma estrutura muito definida. A voz passiva tem uma estrutura muito específica. Para ser voz passiva, eu preciso ou em que ela esteja na estrutura da voz passiva sintética ou voz passiva analítica. A voz passiva sintética, a gente vai ter uma estrutura em que o verbo vai se encontrar sempre acompanhado de um pronome, de uma partícula C, que a gente vai chamar de partícula apassivadora, pronome apassivador. Então sempre, toda vez, sem exceção, se eu tiver a voz passiva sintética, eu vou ter o verbo acompanhado da partícula C e o sujeito sofrendo a ação, tudo bem?
Mas a gente tem uma segunda estrutura, que é a voz passiva analítica. Na voz passiva analítica também a gente tem uma estrutura muito demarcada. Para ser voz passiva analítica, eu tenho sempre, toda vez, sem exceção, o meu verbo, na verdade, em uma locução verbal. E nessa locução verbal, o segundo verbo, o verbo principal, vai estar sempre em uma das formas nominais, que vai ser necessariamente o particípio. Ou seja, voz passiva analítica, locução verbal, com o verbo principal no particípio. Pegou aí? Então vamos lá. Você falou assim, a menina fez a tarefa. Por favor, né, gente? Façam as tarefas, beleza? A menina fez a tarefa. Isso daí, a oração tá na voz ativa ou na voz passiva? O verbo é o verbo fazer. Ok, verbo fazer. A quem ele se refere? Qual é o sujeito? A menina, sujeito determinado simples porque tem apenas um núcleo, menina. Aí eu vejo, a menina tá sofrendo a ação de fazer a tarefa ou tá exercendo a ação de fazer a tarefa? Nesse caso, tá exercendo a ação de fazer a tarefa. Então é voz ativa. Como que eu transformo, então, essa oração da voz ativa em uma oração na voz passiva? Olha só, eu vou pegar o complemento do verbo, o que ela fez, né, a tarefa, e vou transformar esse complemento, esse alvo da minha ação, em sujeito, e esse sujeito paciente. Então, eu vou pegar aquilo que antes era o complemento do meu verbo, no caso a tarefa, e vou transformar no sujeito paciente, em algo que está sofrendo a ação. Fica assim, ó. A tarefa foi feita, olha aí a minha locução com o segundo verbo no particípio. A tarefa foi feita pela menina. A tarefa foi feita pela menina, eu tenho então uma voz passiva analítica. Agora o meu sujeito é a tarefa, ela está sofrendo a ação de ser feita. Pegaram? Então, voz passiva analítica, muito tranquilo. Eu vou pegar aquilo que antes era o alvo, era o complemento do meu verbo e vou transformar num sujeito que agora está sofrendo a ação. E a gente vai chamar de sujeito paciente, ok? Então, a tarefa virou o sujeito paciente. Foi feita, eu peguei ali o meu verbo fez, transformei em foi feita, na locução foi feita. Então, a tarefa foi feita e olha só o que aconteceu. Nesse caso, nessa estrutura, eu peguei o que antes era o meu sujeito agente, o meu sujeito da voz ativa, a menina, e eu mantive na minha estrutura. Só que ele não vai ser mais o sujeito, a menina não é mais o sujeito, certo? Então agora eu vou manter na minha estrutura ainda como agente. Eu estou mostrando quem é que está exercendo a ação pela tarefa, em cima da tarefa, sobre a tarefa. Então eu vou falar, a tarefa foi feita pela menina. Gente, a menina que antes era o sujeito da ação continua sendo expresso como agente, só que agora é um agente da oração na voz passiva, que a gente vai chamar carinhosamente de agente da passiva. Tudo bem? Então, essa é a voz passiva analítica. Agora vamos para a voz passiva sintética. Falei para vocês que na voz passiva sintética eu vou pegar o meu verbo e vou sempre associar com uma partícula C, uma partícula apassivadora, um pronome, o pronome apassivador. Então, como seria essa mesma estrutura na voz passiva sintética? A tarefa foi feita pela menina. A menina fez a tarefa. Eu vou pegar então o meu verbo fazer, fez, vou associar com a partícula se, então fez, se, a tarefa. Quando a gente tem a voz passiva sintética, é raro a gente demarcar o agente. É raro a gente colocar o agente da voz passiva, o agente da passiva. Você pode, se você quiser, mas coloquialmente a gente não usa. Aliás, a voz passiva sintética não é uma construção muito coloquial, né? É uma construção mais para conceitos, para contextos de formalidade, contextos cultos, enfim. Mas aí eu vou pegar então, fez-se a tarefa. Essa estrutura ficou ainda mais estranha, né? Ninguém usa isso. Imagina então que a oração era: a menina realizou a tarefa foi realizada pela menina, realizou-se a tarefa. Pronto. Você pega então o seu verbo, você associa com a partícula se e você vai transformar aquilo que antes era o alvo no sujeito paciente. Tudo bem? No caso da voz passiva sintética, lembrando, é raro, você pode, se você quiser, você pode.
Você pode colocar o agente da passiva. Realizou-se a tarefa pela menina. Mas ninguém faz isso, né? Vamos combinar? Beleza. Então tá. Aí você vai me perguntar, professora, mas como que eu vou diferenciar essa partícula C do pronome apassivador, da partícula passivadora, daquele C lá do sujeito indeterminado, do índice de indeterminação do sujeito? Como que eu vou diferenciar isso? Gente, a gente vai ter um vídeo sobre o sujeito indeterminado. Nesse vídeo eu vou explorar um pouco mais sobre essa partícula C, a diferença entre pronome passivador e índice de indeterminação do sujeito. Mas só pra gente ficar já ligado nisso daí, já spoiler aí das próximas aulas. A gente vai ter, então, a partícula C como um pronome passivador sempre que a gente tiver um sujeito, um termo de valor substantivo, a quem o predicado, verbo, se refere, pode ser tanto exercendo ou sofrendo ação, no caso sofrendo ação, né? Cujo núcleo nunca, jamais vai estar preposicionado e que desencadeia a concordância do verbo. Então, para ser um sujeito paciente, tem que ter essas 4 características, porque ele é o sujeito. Por fim, a gente vai falar da voz reflexiva. Imagine aí um reflexo no espelho. No reflexo no espelho você tem ali a sua imagem, que a luz bate, a imagem bate e é refletida, volta. A voz reflexiva é a mesma coisa. Voz reflexiva é aquela em que o sujeito exerce e sofre a ação. Então se eu falo, por exemplo, a menina, desculpa aí a falta de criatividade, tá, gente? A menina se machucou. Ela tá sofrendo a ação de ser machucada e tá exercendo a ação de machucar-se. Tudo bem? O menino, vamos falar aí que a gente mudou alguma coisa, né? O menino barbeou-se, se barbeou. Ele está exercendo a ação de barbear e está sofrendo a ação de ser barbeado. Isso é a voz reflexiva. Eu falei para vocês que a voz reflexiva vai ser desdobrada na voz recíproca. Isso é um mero detalhe. A voz reflexiva recíproca é aquela em que, semanticamente, a gente percebe mais de um elemento ali sofrendo e exercendo ação. Por exemplo, se eu falo, os meninos se cumprimentaram. Os meninos se cumprimentaram. Perceba, aí eu tenho o sujeito está exercendo e sofrendo ação, mas são 2 sujeitos, elementos, no caso, distintos. Semanticamente, eles são elementos distintos, tudo bem? Isso é a voz reflexiva. Então, quando eu falo, os ônibus se colidiram, os ônibus colidiram-se, aí eu tenho a voz recíproca, reflexiva recíproca, porque eu tenho mais de um elemento. Então, se eu tiver mais de um elemento sofrendo e exercendo a ação ao mesmo tempo, eu tenho uma voz reflexiva recíproca. Tudo bem? Não é difícil, né, gente? Essa matéria é bem fácil, ela é muito tranquila. Mas, se você tiver alguma dúvida, por favor, não hesite. Mande essa dúvida, coloque ali no fórum, coloque nos comentários, me manda um direct, não sei. Eu só sei que é importante você não ficar com essa dúvida, tudo bem? Combinado? E assim, né? Eu sei que a jornada é desafiadora, mas você não precisa ir sozinho. Então vamos juntos. Então, qualquer coisa, gente, por favor, me contate, tá bom? Estou aqui para ajudar vocês. Então eu espero que tenha realmente ajudado. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.